Fala galera, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí. É, Essa semana a gente está finalizando aí, vamos dizer assim, a segunda parte do nosso curso aí de estrutura de dados, aqui da ciência da computação, né, do IFE de São João da Boa Vista, onde a gente vai ver a última estrutura de árvore de estudo focado para esse curso, né? Nós já trabalhamos com as árvores binárias de busca, árvores 2 3, árvores rubro-negras e agora finalmente as árvores de busca balanceada, conhecidas aí como árvores B ou bitris, né? E aí vai faltar o último gásinho final aí do curso de estrutura, em que a gente vai estar trabalhando aí principalmente com manipulação de strings, busca de padrões, né? Então aí a gente finaliza finalmente mais esse curso, né? É, Então a aula de hoje é bem leve, bem tranquila. Vou fazer uma breve revisão aí das árvores que a gente já viu até agora. A gente vai definir todos os conceitos aí, as propriedades das árvores bitris, ver aplicações, enfim. E nós vamos discutir sobre a busca e a inserção, né, que a gente pode estar fazendo em cima da manipulação dessas árvores, ver exemplos disso e discutir sobre o desempenho. No final eu já vou mostrar uma implementaçãozinha aí até para ajudar vocês nas atividades de casa, tudo bem? Bom, então como a gente já tinha conversado anteriormente, né, nós já temos isso aqui já tem que estar no sangue, né? As árvores binárias, né, as binary trees, elas são árvores que cada nó ela tem no máximo dois filhos, né? Tem o filho da esquerda e o filho da direita, sem nenhuma simetria, só tem pelo fato de ser binária, significa que ela tem esses dois filhos, o left e o right child aqui, né? A raiz que representa se existe uma árvore ou não, ou seja, se a nossa raiz for nula, significa que a árvore não existe, caso contrário, a gente pode navegar nela normalmente, né? E o legal das árvores binárias é que elas são estruturas recursivas, ou seja, cada nó, independente do nível que ele esteja, também é uma árvore binária, então todas as propriedades são aplicadas. Por isso que a gente tem visto que a maioria aí dos algoritmos que a gente trabalha com as árvores acabam sendo recursivos, exatamente por essa questão de propriedade recursiva que a árvore tem. A profundidade de um determinado nó, o diff dele, é o número de links que a gente tem desde o caminho que vai da raiz até o próprio link, até o próprio nó. E a altura, na verdade, é a profundidade maior de todos os nós que tiver, né? E aí, a partir de agora, a gente começou a aprender, né, árvores que sempre mantinham as propriedades anteriores, acrescentando novas questões. Então, a próxima que nós aprendemos foi a BST, né, que é a árvore de busca binária, uma árvore binária de busca aqui. E ela, na verdade, então, ela é uma binary tree, só que ela tem ordem simétrica. Isso que significa o quê? Que quando nós temos um nó naquela árvore, a chave daquele nó, se nós caminharmos para subir a árvore da esquerda, nós vamos encontrar apenas chaves menores do que aquele nó. Por exemplo, aqui em E, nós temos na subárvore da esquerda sempre chaves menores do que E. E se caminharmos para subir a árvore da direita, nós temos os filhos maiores do que aquele nó. Então, essa é a principal diferença aí da árvore binária de busca para a árvore binária. Essa questão simétrica que existe. E aí, de certa forma, a gente teve que manipular diferente a questão de busca, de inserção, né? Só que o que acontece? Cada vez que a gente vai inserir um novo nó, uma BST, a gente vai pesquisando para a esquerda, para a direita, até chegar num nó folha, que é um nó nulo. E chegando naquele nó nulo, a gente vai lá e cria um novo nó e insere ele no lugar correto. E dependendo então da ordem de inserção dos nós de uma BST, aquela árvore ela vai crescer de uma maneira totalmente desregulada, né? A operação de inserção, o put, ela tende a aumentar a altura da árvore dependendo da ordem das chaves que a gente está inserindo. Então, uma solução para isso foi o que a gente discutiu, que seria colocar mais de uma chave
em um mesmo nó. Então nós aprendemos aí o conceito das árvores 2, 3 de busca, que são árvores que antes elas eram apenas binárias e agora elas podem ser binárias e ternárias, ou seja, existem nós que continuam com a mesma propriedade da BST, é um nó com uma única chave que vai ter um filo da esquerda e um filo da direita, como está sendo ilustrado nessa parte direita da árvore 2, 3, mas a gente criou o conceito do trinode, né? O que é o conceito do trinode? Que a gente passou a ter mais de uma chave em um mesmo nó, e a partir do momento que a gente criou essa chave adicional, a gente passou a ter a necessidade de existir 3 links como sendo filhos, né? Porque nós podemos ter os filhos menores do que o E, né? Que é o da subárvore da esquerda, os filhos que estão entre E e J, e os filhos maiores do que J, né? Então, a árvore 2, 3 de busca, ela pode ter tanto nós toNode, que é aquele mesmo nó da VST, e agora passou até a propriedade do trinode, que é esse nó com uma chave a mais, né? Não se esqueçam do seguinte, que é interessante, conforme a evolução dos estudos aí na estrutura de árvores, é que então a árvore 2, 3 de busca, ela é uma árvore binária. Na verdade, ela não é só binária, porque agora ela pode ser ternária também, mas a simetria da BST, ela se mantém. Ou seja, filhos menores para a esquerda e filhos maiores para a direita. Tudo bem? Então é isso que a gente está falando aqui. Então a árvore 2, 3 de busca, ela pode ser uma árvore vazia, quando a raiz ela é nula, ou ela pode ter aqueles filhos que a gente chamou de toNode, que é um nó com 2 filhos, ou seja, uma única chave, ou trinode, que é um nó com 2 chaves, ou seja, 3 filhos. Os menores, os entre as chaves e o maior do que a chave da direita. Então, o legal dessas árvores 2, 3 é que ela corrige aquele problema que acontece na BST, porque toda operação de inserção ela vai necessitar um balanceamento da árvore, porque ou a gente vai inserir em um nó que ela é um toNode e vamos transformar para um trinode, ou a gente vai inserir num nó que era trinode, a gente vai criar um forNode temporário e faz o rebalanceamento subindo para cima ali a chave do meio, né? Então por isso que a gente fala que as árvores 2, 3, elas são perfeitamente balanceadas, ou seja, todos os links nulos, ou seja, todas as folhas, elas estão ali no mesmo nível, então ela é muito mais rápido quanto à operação aí de inserção e de busca, inclusive, né? O maior problema da árvore 2, 3 é porque como trabalhar quanto à implementação, né? Porque imagine a dificuldade de se manipular nós toNodes, trinodes, forNodes temporários. Então existe um problema ali que nós já discutimos no passado e por isso que a gente estudou a árvore rubro-negra, né? Ou árvore vermelho e preto. Então, na prática, essas árvores vermelho e preto, rubro-negro ou Red Black BST, elas são árvores que simulam uma árvore 2, 3. Então, assim, elas continuam sendo árvores BSTs, com aquela simetria de filhos menores para a esquerda e para a direita, mas agora ela tem que ter a representação na árvore quanto à implementação de toNodes e trinodes, né? Então criou-se, para não ter aquela dificuldade de trabalhar com diferentes tipos de nó, aquele nó duplo, né, o trinode, ele é associado ao link rubro, um link vermelho. Então, links vermelhos significam que a gente tem nós que estão no mesmo nível, representando então ali um trinode. A gente também chama as árvores vermelho e preto aí de BSTs esquerdistas, ou left leaning, significando que nós temos que ter um padrão na representação dessas árvores. Então, os links rubros que representam exatamente essa questão de ser nós que consolidados, eles viram ali um trinode, eles estão sempre inclinados para a esquerda. Então, aqui a gente tem uma representação de um nó duplo, né? Perceba que o trinode, lá na árvore 2, 3, que tinha essa representação, o A, B com 3 links,
Ele, agora na árvore rubro-negra, ele é a mesma coisa, só que ele é representado através de um link rubro esquerdista. Então isso aqui significa que o A e o B eles estão no mesmo nível, ele representa então um trinode, e a gente tem aqui os filhos menores do que A, entre A e B e maiores do que B, representados desta forma. Então, árvores rubro-negras servem para simular as árvores 2, 3. Né? Então aqui a gente tem um exemplo real. Né? Notem que o E e o J aqui na árvore 2, 3, que é um trinode, ele agora passou representado o E e o J como sendo através de um link rubro. A mesma coisa para o AC e a mesma coisa para o S e o X. Então percebam também que quando a gente está ali na árvore BST, sempre o filho, o esquerdista, né? aqui da esquerda, que cai para um nível abaixo exatamente para a gente manter a simetria ali de uma BST. E quando a gente faz isso, a implementação, como nós já vimos aí na última semana de aulas, ela é bem tranquila, a gente não tem que criar vários nós, a gente cria a questão do padrão de cores. A questão é que toda nova operação, a operação de busca, na verdade, numa árvore rubro-negra, ela é igualzinha à BST, caminhar para a esquerda, para a direita, até encontrar ou não o valor procurado. Agora, a operação de inserção, ela requer um certo balanceamento dependendo de onde iremos inserir, exatamente para não perder essas propriedades que a gente está conversando. Né? Então, fechando aí as propriedades da árvore rubro-negra, então os links rubros se inclinam para a esquerda, nenhum nó incide em dois rubros, porque se incidisse em dois rubros a gente teria ali um for node, então não pode. E existe então agora um balanceamento negro perfeito, ou seja, todos os caminhos até um link nulo tem o mesmo número de links negros. Isso porque os links rubros, eles significam que é um nó, né? Ele é um nó trinode. Então a gente agora tem que se preocupar com o balanceamento rubro. Então, de certa forma, as árvores vermelha e preto, ela tem um melhor desempenho em relação a uma BST, porque todo o processo de inserção já vai fazendo um novo balanceamento na árvore. Então, no final, a gente já viu isso também. Ela vai trazer um resultado melhor para nós. Né? Então, aqui tem uma ilustração até de uma transformação visual ali do que seria uma árvore vermelha preto, que daí depois, se a gente pegar todos os links rubros e colocar no mesmo nível e concatenar, a gente consegue obter ali a árvore 2, 3. E agora a gente vai conversar da árvore B ou B-tree, que na verdade ela é uma árvore que tem B-nós, né? Tem M-nós ali. Então a gente está falando agora não de ter nós só ternários, a gente tem nós para representar tabelas de símbolos que vocês já viram lá em estrutura de dados 1. Então as árvores B-tree, elas são estruturas utilizadas para implementar tabelas de símbolos muito grandes, ou seja, a gente quer implementar strings grandonas, né? Então lembrando aí que uma tabela de símbolo, ela é na verdade uma tabela que tem sempre ali duas colunas, né? Uma coluna de chaves, como a gente está representando aqui. Eu tô colocando aqui então os domínios, né? Com os valores de IPs. Então a gente tem as chaves e tem os valores para cada uma das chaves. A gente pode dizer que cada linha da nossa tabela, então, na verdade, ela é um item que a gente tem ali. E cada item tem um valor e uma chave associado. Uma definição mais completa aí de uma tabela de símbolos é que ela é um tipo abstrato de dados, ela é uma estrutura que a gente consegue representar, que consiste de um conjunto de itens, sendo que cada item ele é um par aí ordenado de chaves e valores. Tudo bem? O conceito da árvore B, na hora que vocês visualizarem ela, vocês vão entender bem, é que ela pode ser vista de certa forma ali como um índice, né? Bem parecido com um sumário de um livro, né? Para uma coleção ali de pequenas tabelas de símbolos. E o índice diz em qual das pequenas tabelas de símbolos está a chave que a gente está procurando. Então, de maneira genérica falando ali, uma árvore B ela é uma tabela de símbolos de tabelas de símbolos. A gente tem que representar essa estrutura aqui. Além disso, como introdução, vocês já viram também aí em arquitetura de computadores que existem aí
dois tipos importantes de memórias, né, num computador. A memória interna, que é aquela principal, a mais rápida, de consulta rápida para direcionar a gente, e uma memória externa, que a gente fala que ela é uma memória secundária, que ela geralmente é um disco rígido, né? Ela é uma memória um pouco mais lenta, mas serve para ter um armazenamento em maior escala. Então suponha o seguinte, que a gente tem uma tabela de símbolos ordenada, T. Imagine que T tem números enormes de chave. A gente está falando aí de uma tabela de símbolos muito grandes, com aquela estrutura que a gente acabou de relembrar. Tão grande que não cabe na nossa memória rápida, que é a memória de consulta rápida ali. Então a gente vai ter que, de certa forma, colocar aqui uma tabela que direciona para a nossa memória lenta os lugares de pesquisa que a gente precisa, né? Então a gente vai usar, de certa forma, as duas memórias do computador de maneira combinada, né? Então, para manipular esse tipo de tabela de símbolos, a gente vai precisar dividir segmentos T1, T2 até Tn. E cada segmento está sendo usado uma pequena tabela de símbolos, né, suficiente para a gente representar ela numa memória rápida. E o natural, então, é a gente definir os segmentos de modo que todas as chaves em um segmento seja menor do que todas as chaves do segmento seguinte. A gente vai quebrando isso. E para procurar, então, uma chave nessa tabela de símbolos fracionada, a gente precisa, então, ter um índice. Esse índice, de certa forma, ele é alguma coisa auxiliar e ele vai indicar que, olha, nesse índice, em qual dos segmentos T1, T2 até Tn está a chave procurada. Então é como se a gente tivesse, só para ilustrar o que eu estou falando nesse slide aqui, a nossa tabela de símbolos aqui auxiliar, que na verdade é um índice, né? E ele aponta para diferentes. Eu tenho aqui o T1, eu tenho o T2, até o Tn, diferentes tabelas de símbolos. Então aqui, esse cara aqui, ele fica na nossa memória rápida. A gente consegue acessar rapidamente qualquer segmento que está lá na memória lenta. Ah, olha, então tá, tudo bem. Então eu sei que a chave ela está nesse segmento aqui. Aí eu consigo pegar esse cara, colocar lá na minha memória rápida e processar ele ou encontrar os valores que eu preciso. Então é isso que eu estou querendo ilustrar nesse slide. A tabela de símbolos interna, né, ou tabela de símbolos auxiliar, ela é organizada então de que forma? As chaves de A são Q1, Q2, Qn, sendo que Qi é a menor chave dessa tabela. E o valor que a TS A, né, que é a tabela de símbolos auxiliar, ela associa com Qi, ela é uma referência, então, para o meu segmento TI. E para procurar uma chave qualquer que a gente tenha nessa estrutura, a gente vai escolher o maior I tal que o Q de I seja menor do que X. Então a gente vai escolher a chave da minha tabela auxiliar de tal forma que o meu X seja maior ou igual do que o segmento propriamente dito que eu estou falando. Usando então a nossa tabela de símbolos auxiliar para localizar o segmento em que está o nosso X. E aí, efetivamente, a gente pode procurar pelo valor de X naquele segmento. Se o I não existe, o X não vai estar naquela tabela de símbolos original de T. Então, aí a gente deu busca não encontrada. Agora, o que acontece se a nossa tabela de símbolos for grande demais para caber numa memória rápida? Em outras palavras, o que acontece se A for muito maior do que o T de I? Muito maior do que o meu segmento? Então, nesse caso, a gente pode aplicar aquela questão da recursividade que a gente tem aplicado na definição de estruturas de dados, né? Do tipo árvore, que é uma definição recursiva. Nesse caso, a gente vai aplicar a mesma ideia de segmentação que a gente acabou de fazer. E aplicou em T, e a gente vai repetindo isso recursivamente se for o caso. Isso aí, de certa forma, vai resultar em uma árvore cujos nós também são tabelas de símbolos, e não apenas valores que a gente está procurando. Então, na verdade, a gente acabou de criar o conceito aí de uma árvore B. Uma árvore B, na verdade, é uma árvore que tem muitos nós, só que cada nó pode ser o valor que eu estou procurando, ou pode ser tabelas de símbolos nós com aquela mesma quantidade de nós.
ou menos, né? A gente vai ver ainda uma definição para isso. Convém então impor restrições ao número de chaves em cada nó. Olha lá o que eu estou falando. A gente vai escolher um número positivo par m, um número m qualquer, que vai representar a nossa árvore B. E esse m, ele vai organizar as coisas de tal forma que cada nó da nossa árvore tenha no máximo n menos 1 nós e no mínimo n sobre 2 chaves, né? Então, se eu tenho aqui uma árvore m, vamos supor que o nosso m seja 4. 5, vai. O m é igual a 5. Eu estou falando que eu consigo, então, ter 5 caminhos para perseguir. E cada um desses nós que está aqui embaixo, ó, cada um desses nós aqui que está aqui embaixo, ele também vai ter 5 possibilidades. Mas pode ter, mas na verdade, não são 5, né? A gente está criando um padrão. Se eu tenho um m igual a 5, ele vai... O último valor a gente nunca guarda, né? Então ele pode guardar até 4 caminhos, mas no mínimo 2. É isso que eu estou falando para vocês aqui, nessa restrição aqui de baixo. Mas percebam a ideia da estrutura da árvore B. Cada nó, então, dado um valor de m, ele pode ter m menos 1 chaves, no máximo. E, no mínimo, m sobre 2 chaves. Tudo bem? Muito bem. É bem tranquilo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma árvore B com m igual a 6. Então, perceba, olha aqui. Eu tenho... Vou olhar aqui, depois a gente vai lendo e vai entendendo. Eu tenho aqui um nó que tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele teria 6 valores. O último valor a gente não utiliza, porque a gente criou um padrão que na nossa árvore B, dado um valor m, ele vai guardar no máximo m menos 1 chaves. E cada uma das chaves, ela tem o seu filho respectivo. Então, o filho dela significa que eu tenho coisas sempre menores ou iguais a ela. Entenderam a ideia? Então, se eu vir para cá, ó, sendo o asterisco como sendo o menor valor de chave, aqui só para ilustrar, eu tenho aqui um outro nó que também tem, no máximo, m menos 1 chaves. Mas o mínimo, m sobre 2 chaves. Então, perceba que aqui, m sobre 2 chaves, né? Eu tô tendo aqui 3 representações. Aqui não, aqui eu já tenho a representação full aqui completa, com 5 valores, né? Com 5 chaves. A única exceção aqui é a raiz. A gente vai ver que a raiz é a única que a gente tem que ter no mínimo 2, né? Para poder fazer a divisão. Então vamos entender a anatomia aqui dessa árvore Bitri que tem um m igual a 6. Então as chaves possíveis para essa árvore é asterisco, B, C, D, X, Y e assim vai. As chaves elas são sempre comparadas em ordem alfabética. E no nosso caso o asterisco é a nossa menor chave. E um nó com m chaves é chamado de m-node, né? Então isso aí é um padrão nosso. A gente tem então a árvore B. A árvore B significa que eu tenho nós grandes para representar tabelas de símbolos. Cada nó pode representar outras tabelas de símbolos. E o M significa que eu tenho um nó com M valores ali armazenados. Então olha aqui, aqui a gente tem um nó asterisco e K. Então, em asterisco, eu tenho... O filho do asterisco é menor sempre do que ele, olha. Eu não posso ter nada maior do que K e... Entenderam a ideia? Aqui no asterisco e K, o filho de K aqui é tudo que é maior do que K. E o que eu tenho aqui para a esquerda do asterisco é entre K e asterisco. Então é essa a nossa representação. O asterisco, então, é uma chave sentinela para representar o menor valor, só para essa ilustração. E a gente vai guardando valores. E em cada valor, olha aqui, aqui eu tenho um outro nó. E esse outro nó, ele também pode ter m-1 valores. E esses m-1 valores, eles vão apontar para filhos de tal forma para categorizar. Então aqui fica legal, olha aqui. Ó. Aqui eu tenho um asterisco, o D e o H. Então, o filho aqui do asterisco significa que eu tenho coisas entre asterisco e D. Ó, asterisco, B, C. O filho de D significa que eu tenho coisas entre D e H. Olha lá.
D, E, F. E os filhos de H significa que eu tenho coisas maiores do que H, mas obviamente menores do que o pai de que veio lá em cima. Então a mesma ideia da BST que a gente estava discutindo até agora, ela se mantém. Mas agora a gente perde um pouco aquela questão da árvore 2,3 e da árvore rubro-negra. A árvore B, ela é uma árvore que tem nós com M chaves, né? Tudo bem? Então esse exemplo ele usa um valor pequeno para M, como 4 ou 6, né? Um valor mais realista pode ficar em torno de 1000, então a gente pode ter uma árvore aí absurdamente grande para representar isso. Na prática, cada nó que a gente tem aqui, na verdade, é o que? Ele é um arquivo que a gente vai estar armazenando lá na nossa memória lenta, ou numa página aí para buscar a informação que a gente precisa. Então agora sim, efetivamente, vamos definir a nossa árvore B, ou B-tree. Então a definição é assim, para qualquer inteiro positivo m, dado uma árvore B-tree de ordem m, ela é uma árvore que tem as seguintes propriedades. Cada nó da nossa árvore B-tree tem no máximo m menos umas chaves. A raiz, aqui tem a exceção, ela tem no mínimo 2 chaves, obrigatoriamente. E cada um dos demais nós contém no mínimo m sobre 2 chaves. Essas são as propriedades que a gente tem que fazer para seguir qualquer processo de inserção, por exemplo, numa árvore. A gente não pode perder essas propriedades. Cada nó que não seja uma folha dessa árvore B-tree tem um filho para cada uma de suas chaves, que a gente acabou de ver. Todos os caminhos da raiz até uma folha têm o mesmo comprimento. Então ela é uma árvore perfeitamente balanceada. Então ela é uma árvore para facilitar aquela questão do acesso de memória para tabelas de símbolos muito grande. E aqui vocês já poderiam ter percebido, mas deixando claro, uma árvore B de ordem 4, ou seja, quando o nosso M for igual a 4, na verdade ela é uma árvore 2,3. Embora existam algumas diferenças que na prática eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas assim, ela de certa forma, ela é uma árvore 2,3, ou seja, ela possui 2 nodes e 3 nodes. A aplicação então das árvores B-trees é que elas são estruturas subjacentes aí a muitos sistemas de arquivos. Então, na verdade, usamos naturalmente árvores B para manipular arquivos NTFS de Windows, arquivos HFS do Mac, os tipos de arquivos lá do Linux, os arquivos de banco de dados, seja um Oracle, um DB2, PostgreSQL, um MySQL, não importa. Então, aquela forma como a gente cria as tabelas, por exemplo, num banco de dados, para nos permitir buscar as informações, é exatamente a aplicação aí de uma B-tree. Tudo bem? Agora, vamos entender as duas operações principais, né? Porque a gente tem que saber procurar numa B-tree e saber inserir um novo valor na B-tree e ver que tipo de balanceamento que a gente tem que fazer, né? A busca é muito tranquila, né? A operação de busca ela é bem semelhante à BST. A gente vai iniciar na raiz, a gente vai encontrar o intervalo da chave que a gente quer pesquisar e vai caminhar pelo link correspondente. E a busca ela vai sempre terminar lá num nó externo, que é o nó folha, vamos colocar assim. Então vamos partir desta árvore aqui como exemplo para a gente entender então a questão da busca. A gente tem então aqui uma árvore em que a gente quer buscar pela chave E. E essa é uma árvore cujo M é igual a 6, ou seja, a ordem a gente fala que é 6. Então nós vamos ter nós que tenha no máximo M menos 1 valores, como por exemplo esse nó aqui, mas no mínimo M sobre 2. Então cada nó tem que ter aí no mínimo 3 valores armazenados. Com exceção da raiz, que a gente viu da nossa definição, que a raiz tem que ter pelo menos sempre, no mínimo 2 nós, né? E, mais uma vez, eu vou manter a ideia do asterisco ser a nossa menor chave. Então, a gente vai pesquisar aqui. Imagina, olha que legal. No fundo, cada nó é um array. Cada nó é um array que vai guardar no máximo m elementos.
Então a gente vai fazer uma pesquisa aqui, olha, onde que tá? Eu tenho aqui o E. Onde que tá o E? O E, ele, pesquisando aqui, ele tá entre asterisco e K. Então a gente tem que caminhar por esse link, olha. A gente caminha pelo link é, que traz o intervalo que está na nossa chave. Aí eu caí aqui num outro nó, que a princípio é um array, e tem no máximo M, a gente vai procurar o E. Tá aqui? Não tá. Mas o E ele é entre D e H. Então eu vou caminhar pelo caminho do D. Aí eu caí num outro nó, que agora sim é um nó externo, mas sabendo ou não, a gente vai procurar. O E está aqui, eu vou procurar D, E, achei. Pronto, encontramos o E na chave. Então vocês acabaram de ver quanta implementação. Para implementar, então, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu não vou discutir aqui na aula, mas eu vou mostrar o projeto. Que na verdade cada nó, então na verdade ela manipula aí como se fosse arrays com no máximo m menos 1 elementos, que são arrays ali que tem no máximo m menos 1 valores, né? Então os nossos nós, para representar a tabela de símbolos, ele tem que ter arrays para manipular a informação, né? E a inserção? A inserção também não é difícil, é super tranquilo, né? A operação de inserção a gente vai pesquisar pela nova chave, para verificar se ela já está ou não está. A gente vai inserir na parte inferior da chave, da árvore, perdão. E a gente vai ter que dividir os nós em m partes na subida, se a gente estourar a quantidade de valores daquele nó. Então, por exemplo, se chegou num nó externo e eu tinha ainda lugar para inserir, eu insiro, tá tudo bem. Caso contrário, a gente vai ter que fazer a inserção, vai quebrar a propriedade, né? A gente não vai ter mais m-1 valores naquele nó, e a gente então dá um split e sobe o valor para o nó acima. Então vai ficar claro agora, olha. Então vamos lá. A inserção da chave A nessa árvore aqui. Lembrando então nesse desenho que aqui eu tenho a árvore original e aqui eu estou fazendo passo a passo da inserção só para vocês verem a árvore B resultante. Então essa aqui é uma árvore de ordem 6, né? Mais uma vez eu tenho aqui um M igual a 6. Então a gente vai ter aqui nós que tenha no mínimo M sobre 2 chaves, ou seja, no mínimo 3 chaves, como a gente tem esse nó aqui, esse nó aqui, esse nó aqui. Mas no máximo os nós podem ter M menos uma chaves, ou seja, 5, ó, como a gente tem esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, tudo bem? O asterisco, mais uma vez, ela está representando um valor simbólico aqui como sendo o menor valor, tá? Então vamos lá, a gente quer inserir o A. O A, nessa árvore aqui, ele está entre... A gente vai vir aqui, a gente vai pesquisar, ele vai estar entre o asterisco e o H. Então a gente tem que caminhar para cá, para inserir o A, certo? Caminhei para cá. Onde que eu vou inserir? Eu tenho que inserir então entre o asterisco e o B. E aí a hora que a gente inserir, tá correto, tá ok, olha, tá inserido. O problema é que na hora que a gente fez essa inserção, a gente feriu a propriedade da nossa B-tree. Porque ele passou a ter m valores, a gente pode ter no máximo m menos 1 valores. Então o que a gente tem que fazer? Simplesmente dar um split, mantendo a propriedade. Então a gente vai splitar de tal forma que a gente vai ter, aqui no caso tem 6, né? A gente vai ter dois novos nós, desculpa, com 3 cílios, com 3 chaves em um nó e 3 chaves no outro nó. Então a gente divide exatamente no meio. Vai ficar o asterisco AB como um nó, tendo agora 2 espaços vazios. Vai ficar o C, o E e o F com mais 2 espaços vazios. Só que na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter que relacionar lá para cima, no split, o primeiro valor do segundo nó splitado, ele tem que subir para o pai, exatamente para a gente poder manter tudo que está entre asterisco e C no primeiro nó criado, tudo que está entre C e H no segundo nó criado, e mantém os demais. Então, o fato da gente quebrar isso, a gente subiu a chave C lá para o pai, mas mais uma vez a gente criou um problema, a gente criou aqui o que a gente chama de um overflow, né? A gente mais uma vez teve mais do que m menos 1 valores nesse nó pai.
Então não tem problema, é a propriedade recursiva da B-tree. A gente vai quebrar novamente. E na hora que a gente quebra, por ser uma raiz, a gente vai acabar tendo que criar um novo nó lá em cima. Mas a gente criou, observe aqui embaixo, que a quebra, como a gente tem m valores, vai ter m sobre 2 para a esquerda e m sobre 2 para a direita. Então, asterisco C e H virou um nó da esquerda, K, Q e U virou um nó da direita. Tudo que era filho aqui desse cara, olha, o asterisco, o A, B, o C, o E e o F, o H, o I e o J, esses nós, eles vieram para cá para manter a propriedade. Mesma coisa aqui, olha, o K, M, N, O, P, o Q, R, T e o U, W, X também mantém filhos aqui para a gente manter a propriedade. Qual que foi a questão? Como a gente estava aqui na raiz, a gente criou um novo nó, e a raiz a gente pode criar um nó que tenha 2 valores. Aí a gente mantém aqui o primeiro nó da esquerda e o primeiro nó da direita, exatamente para a gente saber caminhar. E aí a gente criou esse novo nó e criou uma nova B-tree com o fato de ter inserido então o valor A. Então esse aqui é o resultado. Perceba que a gente mantém o balanceamento, todos os nós estão no mesmo nível. A gente mantém todas as propriedades de ter no máximo m menos 1 filhos, no mínimo m sobre 2 chaves, né? E aí, com exceção da raiz. Aqui um outro exemplo, ó. Vamos inserir o 51. O 51 a gente sabe que tem que caminhar para cá, tem que caminhar para cá, então a gente vai inserir aqui o 51. Só que inseriu, tá ok. Essa aqui é uma inserção que a gente não tem que fazer nada, a gente simplesmente inseriu ele aqui bonitinho, porque eu tinha espaço naquele nó. Agora, se a gente for inserir o 57 ele também vai vir para cá, olha. Então vamos lá, o 57 a gente vai caminhar para cá, nós vamos caminhar para cá, aí a gente vai criar aqui um nó que tenha mais do que os valores necessários. Deveria ter no máximo m menos 1, ele ficou com m, então o que a gente faz? A gente splita. Aí a gente splitou, vou subir o 56 para o pai, aí a gente resolveu o nosso problema. Então ficamos da forma como deveria. Beleza? Então, quanto à análise aí de desempenho, né? Então o consumo de tempo em cada operação na memória rápida, ela é muito menor, porque é muito rápida a memória, né? Que o tempo necessário para trazer uma informação lá da memória lenta para rápida, ou levar uma página da memória rápida para lenta. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui que, do ponto de vista arquitetural, quanto à manipulação disso, faz sentido a gente ignorar os custos das operações entre memória rápida e memória lenta, né? Só que ainda a gente tem ali preocupações quanto à manipulação de T de N, que eu estou chamando aqui de sondagem, né? Então a sondagem é o primeiro acesso a uma página durante a busca ou inserção. Então no final das contas, como proposição ali, suposição, é que tanto a busca quanto a inserção numa árvore B de ordem M com N chaves, ela envolve entre M log de N da base M, ou log de n da base m sobre 2, dependendo, é claro, da quantidade de chaves que a gente tem em cada nó. Então, e a prova disso é que o número de sondagens ela vai ser igual sempre à altura da árvore, né? Tem acontecido isso em todas as árvores. Só que no melhor caso, aqui para B-tree, é que todas as páginas, todos os nós, no melhor caso, tem m menos 1 filhos. E no pior caso, todas as chaves, com exceção da raiz, tem m sobre 2, que faz a gente aumentar ali, vamos dizer assim, a altura da árvore. Por isso que a gente tem essa diferença de ter aí entre o intervalo de log de n na base m ou log de n na base m sobre 2, exatamente para trabalhar com o melhor ou pior caso. Então, se o m é na ordem 1000, por exemplo, a altura da árvore não vai passar de 4. Se o n for menor do que 62 bilhões. Aí. Então, perceba que o desempenho é bem interessante. Quero mostrar para vocês aqui a implementação, antes da gente finalizar a aula. Então, olhem aqui, que eu estou pedindo porque eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês criarem uma B-tree, né? Criarem um exemplo de B-tree. Então notem aqui que eu tenho uma classe B-tree, estou usando mais uma vez ali
aquela AUGS 4 disponibilizada pelo SediWiki, principalmente para questão de impressão, mas na criação da Bittree, provavelmente dito, não uso, né? Então perceba aqui que eu criei uma Bittree que tem as chaves comparáveis e valores, né? No meu caso aqui eu defini uma Bittree que tem um M valor, um M fixo, igual a 4. Então a Bittree, ela tem um nó, ela tem uma altura e tem a quantidade de valores em cada nó, né? E olha que legal, cada nó nosso da Bittree, ela tem então o valor M, que é passado ali, e ela tem o array que eu estava falando para vocês, que eu estou chamando aqui de o array entry, né? Que ela vai ter no máximo M valores. E eu vou ter M valores para exatamente poder fazer a manipulação de inserção, porque na hora que der M, eu sei que eu tenho que dividir em 2. Mas eu não estouro a memória da minha árvore. E aqui a gente tem o construtor, né? Para criar o nó, que é o valor que eu vou estar armazenando em M. Então, M é o valor que eu estou armazenando efetivamente nele. E cada nó abaixo, né? Então, childrens aqui são os filhos, que é a quantidade de filhos que ele vai estar apontando. Perceba, então, que o entre aqui, então, na verdade, ele vai representar, é claro, que nós internos e nós externos, né? E cada entre, então, ela tem uma chave comparável, ela tem o seu valor e ela tem o próximo nó. E aí aqui tem o construtor. A criação da Bittree, ela é a partir da inicialização vazia, né, um node 0 aqui. Posso verificar se ela é vazia, né, tá vazio ou não, com um size sendo igual a 0, ele vai retornar true ou false. E o size aqui exatamente retorna o valor de n, né, porque o valor de n é o número de chaves que eu tenho armazenado na minha Bittree. Então esse é um valor que eu tenho que sempre estar manipulando. A altura da minha Bittree, simplesmente retorna a altura. E agora tem aqui, eu vou explicar rapidamente porque eu vou deixar vocês manipularem, tá, gente? O get, né, para buscar um valor, né, então se a chave buscada for igual a nulo, eu vou lançar uma exceção, caso contrário, eu vou chamar o método search, a partir da raiz, passando a chave buscada e a minha altura da árvore, né? Aí o search, eu tenho que criar uma entrada, né, para saber qual filho, qual caminho eu vou estar trabalhando. Então a gente cria lá um entre children, que vai receber na verdade os filhos do x que eu vou estar recebendo, que é a própria raiz. Aí a gente vai verificar, é nó externo ou interno? Porque se for nó interno, a gente tem que fazer a navegação, chamando recursivamente o search para os filhos e até chegar lá naquele nó, que é onde a gente está guardando os valores. Então, a gente tem que fazer um for para caminhar na quantidade de valores que eu tenho naquele nó. E aí eu vou fazendo as comparações e vou chamando exatamente o filho correto para caminhar. Caso contrário, se for um nó externo, que é o nó que armazena valor efetivamente falando, ou seja, aí no nosso caso a nossa altura ela é igual a 0, porque a altura do nó externo ela é igual a 0, ó, tá vendo? A gente vai simplesmente fazer uma pesquisa no nó externo para verificar se a gente encontra ou não o valor. Se encontrar, a gente vai retornar true. Se não encontrar, a gente vai retornar falso. Bem tranquilo, né? Lembrando que para a gente ter essa propriedade, esse ponto de parada, quando a gente estiver aqui em um nó interno, que é aquele que a gente vai caminhar para um dos links dos filhos, a gente vai, a partir da altura da árvore, a gente vai decrementando em uma altura exatamente para a gente chegar no nó filho que seja a altura igual a 0. Né? E aqui a gente tem a inserção, né? A inserção, mais uma vez, também tem dois métodos. Eu tenho o put, que se eu quero inserir um valor nulo, né? Uma chave nula, eu não posso inserir uma chave nula. Então ele lança exceção. Caso contrário, a gente vai criar um nó e vai chamar o insert daquele nó. A partir da raiz, ele vai pesquisar se vai inserir para a esquerda ou para a direita com tal altura. Então, ao chamar esse insert, ele vai fazer toda a manipulação que eu acabei de explicar para vocês. Então está aqui o método que ele trabalha. Então a gente vai criar uma entrada, um entre, que tem altura nula, que vai estar recebendo o valor e a chave. Se for o nó externo, então a altura passada aqui, na verdade, ela foi igual a 0, então a gente simplesmente vai inserir no lugar correto. Caso contrário, a gente vai ter que fazer a pesquisa lá, efetivamente falando.
nessa pesquisa, na hora de for fazer, de fazer a inserção, pode acontecer da gente ter que fazer o split, por isso que a gente tem aqui um método que splita o nosso nó. Então, perceba que eu tenho um outro nó que splita sempre na metade, porque ele nunca vai ter mais do que a quantidade M de nós, né? Então, a inserção, na verdade, ela trabalha com 3 nós, o put, o insert e o split, né? O split ele retorna ao nó, né, que foi splitado, que foi quebrado. E depois que você faz o put, você tem que fazer o rebalanceamento de alturas da árvore, lembra que eu comentei lá em cima? Então é isso, né? Notem que, na verdade, o que muda, né? Aqui esses outros métodos são auxiliares, né? Não importa muito. O que muda, que eu acho que tem que ficar muito claro para vocês aqui, é que quando a gente trabalha aqui com uma árvore bitree, a nossa entrada, ela tem que ser, além de ter os valores, o que aponta para o próximo e tal, ela tem que ter um array, né? Para ficar mais fácil a manipulação. Tudo bem? E, gente, no mais era isso, né? Deixa eu voltar aqui. No mais era isso, assim, a gente acabou de aprender aí a nossa última árvore como estrutura de dados. Aqui eu tenho uma ilustração de uma árvore grandona, né? Como se a gente estivesse implementando ela. Então percebam que faz muito sentido trabalhar com árvores B quando a gente tem aí tabelas de símbolos muito grandes, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, um banco de dados. Isso aqui é uma ilustração de um banco de dados, né? Caso contrário, não faz muito sentido a gente trabalhar com uma árvore B. Vocês viram a implementação, né? Então agora a gente termina a segunda parte do curso, aí com que a gente estudou as árvores balanceadas, e agora a gente vai focar com strings, efetivamente falando, com busca de padrões, né? E aí eu convido vocês, como atividade de casa, a estudar essa classe b3.java que eu vou estar disponibilizando. Ela não é trivial, por isso até que eu estou disponibilizando para vocês, que muda um pouco a questão conceitual. Eu acho que o importante é vocês saberem manipular ela, né? E se vocês tiverem dúvida, eu acredito que é bem tranquilo. A B3 ela é a mais fácil de todas. Mas mesmo assim, se tiver dúvida, não deixem de entrar nos nossos plantões, né? De mandar dúvida aí nos fóruns. E a gente vai conversando aí durante a semana. Tá bom, gente? Até a próxima semana aí de atividades. Valeu, abraço!